2019. Tem uma coisa errada aí. Ô, professor, tem que ver frequência. Espera um pouquinho, ninguém assinou. A ausência só do Humberto e agora não diminui de mim. Jorge Luiz Damin, Jorge Luiz. assinar. Puta, desfalcado hoje, hein? Então vamos de novo. Então. Quantas pessoas tem terra ali no Rosário? 24ª sessão ordinária, realizada no dia 24 de setembro de 2019, às 20 horas, 2 minutos. Considerando disposto do artigo 154 do regimento interno desta Casa de Lei, em nome de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito ao segundo secretário a verificar a presença dos vereadores e sua assinatura no livro de presença e ata. Os vereadores faltosos Humberto Benedito Domingues e Denilson Bernardino da Silva. O resto estão presentes e assinaram. Pauta do dia, item 1. Colocar a ata da 23ª sessão ordinária e a 25ª sessão extraordinária em discussão. Nada a discutir, pôr em votação. Quem for a favor permaneça sentado e quem for contra se levante. Aprovado. Item 2. Leitura dos expedientes. Fundo Municipal de Saúde de Carlópolis. Ofício 16, Visa, Carlópolis 19. Ilustríssimo senhor João Aparecido de Camargo, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Nesta, em atendimento ao ofício 131/2019, de 17 de 9 de 2019, da Câmara Municipal de Carlópolis, Paraná, os fiscais Visa, Francilaine Alves Ramos, Jorge Luiz Butiaca, Maria José Campos, no uso de suas atribuições legais, realizaram inspeção e vistoria nos locais citados no ofício e durante a inspeção foi verificada a falta de caçambas ou tambores e que há lixo espalhado nos locais mencionados. Sendo assim, os fiscais entraram em contato com o senhor Valdemar Miguel do Nascimento, vulgo Baiano, proprietário da empresa VKV, responsável pela coleta de resíduos não perigosos, que nos informou o não motivo de ter caçambas nos 3 locais: Estrada do Monge, entrada da Nova Brasília, as margens da rodovia PR-218 e ao portal sentido Fartura, São Paulo. Motivo: tem uma correção aqui, é PR-151, rodovia da entrada Nova Brasília, PR-218, a Nova Brasília, PR-151. Motivo: as pessoas estavam depositando nas caçambas animais mortos, causando mau cheiro, forte odor, dificultando o trabalho dos funcionários de suas empresas. O senhor Valdemar nos informou que seus veículos de coleta passam todos os dias, seja na área urbana, como também nos principais pontos de coleta na área rural, e que o problema existente é a falta de cooperação das pessoas que depositam e utilizam os locais em qualquer hora do dia ou da noite para depositar o lixo. Lei número 13.331/01, decreto 5.711/2 do Código de Saúde do Paraná. Artigo 231. Na zona rural ou em localidades que não haja coleta pública para resíduos comuns, o destino final recomendado é o enterramento no terreno pertencente ao domicílio gerador ou outra tecnologia adequada. Sendo o que tínhamos para o momento, atenciosamente, Carlópolis, 23 de setembro de 2019. Edmilson José da Silva,
chefe de seção Visa, portaria 007/2018, DP. Eu sou obrigada a discordar, porque eu moro ali perto da entrada da Nova Brasília e não é todo dia, não, que passam coletando esse material, esse lixo. E até agora eu tenho feito caminhada, eu vou tirar foto todo dia para ver se o entulho muda ou se ele está acumulando, porque não é isso que está acontecendo, não. Pelo que o contratado de serviço alega que ele não tem contrato para coleta de resíduos na zona rural. Correto? É isso a alegação, né? Não existe esse contrato da prefeitura para coleta de resíduo sólido na área rural do município. A reivindicação foi por que não tem a caçamba lá. Eles tiraram, ele tirou porque quando estava jogando animal morto lá dentro, aí estão deixando isso espalhado, agora não tem caçamba. Então, essas caçambas, elas eram para funcionar de uma forma adequada para que o morador da zona rural, que tenha consciência, depositasse seu resíduo sólido. Se ela não está dando certo nas entradas, que a prefeitura arrume um local, ainda que seja dentro do perímetro urbano, para que o morador da zona rural consciente possa trazer o resíduo sólido para ser encaminhado para a reciclagem. Que enterrar uma latinha de cerveja, uma garrafa PET, embora possa ter alguma portaria regulamentando isso, não é o melhor destino para o lixo. E o morador da zona rural, o que ele vai fazer com esse lixo se ele não tiver um ponto para ele entregar? Né? Então, que seria até o caso encaminhar para o executivo para discutir isso, que a prefeitura crie um local, um acordo. E não precisa sair coletando em encruzilhadas onde o pessoal, infelizmente, que colocam animais mortos, isso é verdade, viu? Já teve caso, sim. Mas a pessoa, geralmente ela vem para a cidade, vem para o mercado, que ela possa trazer o resíduo sólido e educar também que esse resíduo sólido venha limpo, não misturado com o resto de comida que vai trazer mau cheiro. Então, aqui está, o senhor Valdemar nos informou que seus veículos de coleta passam todos os dias, seja na área urbana, como também nos principais pontos de coleta na área rural. E que então, o problema existe por falta de cooperação. Lá eu moro... Não passa todo dia, né? Não passa. Se passasse todo dia, isso que eu até ia comentar. Não dava tempo de juntar desse jeito. Não dava tempo e até está tomando um mexer, porque a maioria das pessoas fica virando, né? Eles entram dentro e jogam para fora. Eu acho que se passasse todo dia, eu acho que não ia dar tempo de encher. E acho que o cara, se eles passam, não está cheio, ou vão só quando está cheio, né? Então acho que tem que passar mais vezes. E também lá em casa, por exemplo, a gente separa os orgânicos e vai deixando vidro, lata... E de tempo em tempo o funcionário coloca no trator e vem trazer na cidade. Uma parte só. O ideal, né? E quando o seu funcionário traz na cidade, onde que ele deixa esse resíduo? Ele leva lá na usina? Uhum. Na usina daí? Na usina. Eu discordo, sim, porque eu tenho reclamações de pessoas lá da Cachoeira, que ele faz o retorno pela Brasília e passa lá. Era toda semana. Agora as pessoas estão reclamando que está passando uma vez por mês. Então não passa. E tem vezes que não passa ainda. E o lixo que eles vão colocando numa caixa lá, acumula e fica caindo. Então o pessoal está reclamando que ele não está passando. Então, mas precisa ver o contrato, se é semanal, diário, semanal, mensal, para ele passar. E aí põe uma pessoa lá para cobrar também, porque daí, não passou. Nesse lugar lá era semanal, que até passa perto de casa. Só que também não estava lá na Cachoeira, ali no alto do Nacide ali, tem pessoas reclamando que faz 15, 20 dias, até mês que não passa. Pai, não sabe como é que funciona? Se você reclama, ele vai lá e passa. Daí passou Só que a resposta, ele, né, todos os dias. Isso é uma vergonha. Enterrar lixo não dá. Que enterre lixo é voltar no tempo. O mais correto é onde passa. Meu avô que fazia isso. Pedir para a pessoa marcar pelo menos um mês ou 2 meses, e marcando o dia que passa, e trazer, foi tal dia e tal dia. Aí tem como a gente, né, cobrar e... Porque fora isso ele fala que foi, daí fica um fala que não foi, então...
Então, um novo ofício da representação da gerência executiva e negocial de governo Londrina, Paraná. Avenida Maringá, 1415, primeiro andar, Jardim Dom Bosco, CEP 86060000, Londrina, Paraná. Recurso de governo 2541-2019. Londrina, 23 de setembro de 2019. A Sua Excelência, o senhor João Aparecido de Camargo, presidente da Câmara Municipal de Carlópolis. Com cópia para Sua Excelência, o senhor Hiroshi Kubo, prefeito do município de Carlópolis. Assunto: crédito de recursos financeiros, orçamento geral da União. Excelentíssimo senhor, notificamos a Vossa Excelência o crédito parcial de recursos financeiros, parcela 002, sob bloqueio em 20 de nove de 2019, no valor de R$ 56.301,67. Na conta vinculada ao contrato de repasse número 845870/2017, firmado com o município de Carlópolis, assinado em 14 de nove de 2017, no âmbito do programa Planejamento Urbano, sob a gestão que tem por objeto pavimentação de vias públicas. Solicitamos retornar com a confirmação do recebimento desta mensagem. Respeitosamente, Messias Anacleto Rosa Júnior, coordenador centralizadora, filial, representação da gerência executiva e negocial do governo Londrina, Paraná. Noel José de Souza, gerente de filial. Só isso. Declaro a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso na tribuna. Senhor presidente, dá licença só falar por aqui mesmo, rapidinho. É que a Sandra ligou que o prefeito pediu para convidar para ir sexta-feira em São Paulo para conhecer a Perboni do Brasil. É uma firma que está querendo se instalar aqui em Carlópolis. E ele está querendo que os vereadores que puderem ir, que quiserem ir, aí vai uma van para conhecer lá como é que é, porque eu acho que eles estão querendo um terreno e tal, então acho que para a gente conhecer seria importante. Acho que tem 49 CNPJ, tem vários lugares, tem Brasília, Fortaleza, Recife, Juazeiro, São Paulo, Goiânia, São Joaquim, Florianópolis, vários lugares. Qual que é o ramo de atividade deles, Amir, você sabe? Suco, frutas, verduras, legumes, suco, fazem de tudo. Bom para a nossa área. O grupo dos Irmãos Rocha já trabalha com a Perboni. É um grupo forte de confiança. A Silvana disse que já conhece lá, né, Silvana? Eu conheço lá. Então depois acho que a Sandra vai ligar para cada um, mas ele pediu para fazer o convite aqui, aí convidando todo mundo, daí já resolve, daí sexta-feira daí. Até maracujá, tudo. Eu já justifico que eu não posso ir, que eu tenho compromisso em Curitiba. Você já conhece, né? Já não vou mais. Disse que, ai, como ele era bom. Pessoal, vamos... Posso fazer aqui? Palavra livre. Acho que eu posso fazer uso da palavra aqui, da palavra livre, sentado, atendendo o pedido do vereador. Fique à vontade, doutor. João Aparecido de Camargo, em solicitar uma lombada em frente ao sítio onde era o campo da Pangolinha, na Santa Maria. Só isso, obrigado. Está em discussão o pedido do vereador? Nada discutir, põe em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado.
Antes do professor encontrar a matéria dele, eu gostaria de convidar o vereador Gerson e a vereadora Selma para a gente determinar um horário para analisar os projetos, os processos, né, dos prefeitos anteriores. Comissão. Mas vai ser pública a primeira reunião? Não, vai ser reunião da comissão. Na comissão, eles querem participar. Apresentar a justificativa. Mas, então, a pergunta é a seguinte: fazemos nós primeiro a reunião e depois marcamos a reunião com os prefeitos, com os ex-prefeitos. É? Tá o Cadê caso. o... Né, Gerson? Paulo Vitor? Paulo Vitor? Doutor Neif mesmo. Pelo regimento, todas as reuniões não são públicas, inclusive das comissões? Sim, né? É que a gente faz por conforto, mas pelo regimento, todas as reuniões são públicas, inclusive das comissões. Né? Então, a reunião das comissões não é pública, né? É uma reunião interna da comissão. Depois ele vem para apresentar por isso que os prefeitos vem a processo da porque a comissão decidir que vai sentar é o que está sendo feito. Certinho. Só que os prefeitos queriam sentar data, porque daí é oficial, os ex-prefeitos não vinham apresentar nenhuma defesa, moral, A gente marca, daí a gente avisa o senhor, doutor. Ô, Paulo Vitor, sempre a gente faz as nossas reuniões de comissões, acaba não dando nem quórum, mas me corrige se eu estiver errado. O que diz o regimento? Reuniões de comissões. Inclusive, não são todas reuniões públicas? Públicas? Se chegar aqui, pessoal, nós estamos na sala, tiver alguém aqui no plenário, nós queremos nós temos que fazer reunião de comissões aqui, são públicas. Não existe reunião interna. Né? É que não tem, a gente faz à tarde, não tem audiência. Então, mas se nós tivermos audiência e não for possível lá, até por uma questão, porque o fato da reunião ser pública não quer dizer que o externo ele vá usar a palavra na reunião, mas ele tem direito a assistir à reunião. Se o espaço não for adequado, tiver meia dúzia, 7, 10 pessoas, a reunião das comissões tem que ser feita na plenária. Então vamos fazer todos os pareceres publicamente. Se for assim, então para que reunir comissão? Traz para a sessão plenária, fazer. Não, eu não entendo a posição do professor, que ele quer tornar todo transparente. Agora, sempre foi feita a reunião, o parecer dos vereadores vem para ser lido em plenário, né? Não, é que o meu argumento só vinha a questão, porque se foi oficiado os ex-prefeitos, e como as reuniões são abertas, se eles querem participar, eu não vejo assim alguma maneira de vetar isso. Não, mas não está vetando. Eu só estou querendo saber o dia que a comissão designar a data. Daí o presidente da Comissão de Finanças oficia os ex-prefeitos que a reunião da comissão será realizada no dia tal, no horário tal. Aí eles vão ter a data para eles virem. Viu, professor? Eu acho que o que poderia fazer, como o doutor José falou, que é o Gerson, a Selma e o doutor José. Como ele vai se defender ou vai falar alguma coisa, seria interessante que todos os vereadores que quiserem participar, porque depois eles vão votar. Quer dizer, então se ele fala alguma coisa lá, em minha defesa, eu sou por isso, só os três, né, só vocês três vão estar sabendo.
a hora de nós votar, nós não estamos sabendo o que é. Então, acho que poderia, né, eu penso que seria interessante, embora nós não temos parecer na comissão, porque nós não temos legitimidade. Sim, mas nós não vamos votar, então, quer dizer... É importante, eu acho que sim. Se eu vou julgar você, eu acho que é importante que você, se quiser defender... Sim, quiser, embora, né, embora que o voto na reunião de plenária, ele pode ser totalmente diferente da comissão. São coisas distintas. Então, eu também não vejo nenhuma objeção, assim, nada contrário de vocês estarem, ou melhor, de nós estarmos unidos, porque são várias contas, vários prefeitos, e nos outros assuntos também das comissões, a gente sempre se reúne, não só os membros da comissão em si, eu mesmo tento participar o máximo que eu posso das reuniões das comissões, as reuniões internas, ou seja onde for. E claro que com certeza é importante vocês estarem sim, principalmente no dia que eles forem participar. Eu acho que é o direito de defesa deles, eles vão ter um momento de defesa. Eu acho que é de bom grado. Esclarecer dúvidas da gente, sabe, é importante. E daí teria que ser à noite, de certo, acho né? Que a comissão, porque... vocês da comissão, acho que escolhe o melhor dia, né? E convoca eles, né? Daí a gente convoca a gente também. Então, mas nesse momento, com certeza, é importante. A gente pode até conversar antes, que de repente não dá para estar todo mundo junto, mas realmente, como disse o Damin ali, na hora que eles forem apresentar a defesa, se manifestarem com relação à prestação de contas, aquele vereador que tiver interesse para, de repente, sanar alguma dúvida, para ir depois na sessão e dar o voto, porque, gente, é um voto importante. Né? A gente está ali com prestação de contas envolvendo ali a vida de ex-prefeitos nossos ali, que é importante o nosso voto. Então, é importante a gente estar preparado para a gente estar votando da melhor maneira. Tem 30 dias para... Quem que é o presidente? É o doutor José? Aí o senhor marca, né? Eu acho que seria o mais, né? Acho que seria o mais correto. Presidente, na última reunião que nós tivemos aqui, informalmente, nós conversamos sobre possível alteração do brasão brasão do município, que ele ainda traz como figura aqui principal a cultura do café não, do algodão, e Carlópolis hoje não tem mais algodão, é fruta, goiaba, assim, é outra questão, por exemplo, que é símbolo, que é o turismo, que é a nossa represa, a pesca. Então, é só provocando isso aqui para trabalhar com a sociedade, a ideia de fazer essa reformulação. Até quem cobrou isso de mim, o meu colega de serviço, o professor Clóvis, ele é uma pessoa muito observadora, sempre que ele vê alguma coisa do município, ele olhou e falou assim, mas parece que faz muitos anos que Carlópolis não produz café. Algodão, né? Embora fez parte da história, né? Mas tem assim, a fruticultura que é mais presente hoje. A questão do turismo, do peixe, a aquicultura, que é mais presente. E como isso tem que ser uma lei municipal, talvez seria até envolver as escolas, para envolver as famílias, para ter uma ideia e fazer uma reformulação. Então, como nós conversamos isso aqui informalmente, estou jogando hoje aqui para nós começarmos a pensar no projeto do projeto. Discutir com a sociedade. Atenilson, eu penso assim que não seria o caso de fazer um novo, né? A gente podia, por exemplo, diminuir o tamanho do algodão e colocar o peixe, e daí do lado do café colocar a goiaba, por exemplo, sabe? Não fazer um concurso assim. Não, fazer ver o que nós uma queremos. Coisa assim, manter o estilo, mantém. Mantém o brasão, né? Porque foi o professor Maurício que fez, e daí
Só adequar, atualizar ele. Atualizar. Mesma coisa um time de futebol, quando ganha mais um título, coloca mais uma estrela em cima do distintivo. A gente pode só diminuir. Nós ganhamos uma nova cultura, vamos anexar ao brasão. Entendeu? Só uma parte, eu acho que essas coisas a gente não muda, viu, professor? É uma coisa, não, naquela época era quando foi feito, mesmo quando foi feito o brasão, já não existia o algodão mais aqui, né? Mas é aquilo que construiu Carlópolis. Eu acho que a gente tem que referenciar também aquilo que passou, né? Porque se a gente for deixando a história para trás, a memória para trás, nós não chegamos a lugar nenhum, né? É o pensamento meu. É a mesma coisa a nominação de ruas, né? Não vou pôr o número de árvores. Tanta gente que passou por aqui, que fez história, que participou da vida de Carlópolis, eu acho que o algodão foi a mesma coisa. Isso aqui era tudo algodão. Só uma parte, eu acho que eu concordo, doutor José, nesse setor, porque é coisa que o filho meu não conhece um pé de algodão. E eu colhi muito algodão. Quando o Cambará veio, plantou aqui, o Sabur, Schmidt, lá perto do meu pai, perto do seu Dito. Então é uma coisa que ficou na história, e se alguém veio e perguntar por que o algodão, a gente tem como explicar. Eu, embora seja professor, eu respeito a história. Eu pode acrescentar alguma coisa nesse sentido, mas a história, eu acho que ela tem que prevalecer, porque o que marcou o marco nosso mesmo é igual essas músicas. Toca-se tudo quanto é tipo de música, mas o que fica, o que sobrevive é aquelas uma música clássica, música raiz. Não sou contra. Pode ter até uma maneira para contribuir num portal da cidade, numas faixas, maior produtor de goiaba, maior produtor de café do Paraná, dá para fazer um monte de coisa. Mas o brasão, ele é oficial, né? Então, ali pelo que eu me lembro, né, conversando com o professor Maurício, ele disse, né, é o pinheiro, né, o amarelo e o vermelho representando o Japão, o café e o algodão, no caso. Mas é o que nós comentamos, dá para aumentar, não retirar nada, doutor, entendeu? Só aumenta, se for o caso. Só finalizando, então, eu, como representante do povo, eu escuto o povo e trago as propostas para serem discutidas. Da mesma maneira que o doutor defendeu a nominação de ruas, o nome de pessoas, que tem que preservar a história, que tem uma professora de história sentada na bancada, que pode falar melhor do que eu, a história é viva. A história de Carlópolis não morreu em 1957, que é a última atualização do brasão. De 1957 até 2019, algo aconteceu, né? E, por exemplo, a fruticultura naquela época não tinha, eu citei exemplos, a piscicultura. Então, a história é viva, a história não é estática, entendeu? Então, é que as pessoas questionam. Falam, a cidade aqui tem represa, tem turismo, até porque em 1957, sequer nós tínhamos represa. Represa é da data de 69, 70. Então, mudou a configuração, né? História, mais uma vez repito, ela é viva, não é estática. Então, por isso, né, que a sugestão que a pessoa falou para mim, e eu continuo insistindo que a sugestão de atualização é válida. Porque muda, gente. Tudo muda. A goiaba também é sazonal, é fruticultura, alguma coisa, mas são coisas que marcam o município. Professor, né? Você leu ali, 1907, emancipação política. 57 foi a comemoração de 50 anos. Foi quando fizeram esse brasão. Eu acho que não tem por que mexer. E agora nós já tivemos comemoração de 100 anos. É uma data comemorativa de 50 anos de Carlópolis. Mas ela não pode ser a última data comemorativa? Não, pode. Não, por quê? Põe uma estrelinha a mais ali. Não morreu em 57? Não, mas é uma homenagem aos 50 anos de Carlópolis, da emancipação política. Só uma parte, doutor. Essas coisas, Deus queira que não, mas peixe passa, goiaba já teve a época, né, voltou, graças a Deus, agora voltou com força. Se Deus quiser, vai perpetuar pro resto da vida, porque dá muito emprego. A salvação nossa hoje está sendo a goiaba em Carlópolis, na parte de empregos e na parte, né?
Mas eu mantenho o brasão original. Eu sou bem sincero. Porque faz parte, né? Porque daí vai se perder na história. Existe um brasão até um tempo, depois outro brasão, daqui a pouco... Eu acho que não. No meu ponto de vista. Respeito, professor. Nesse sentido que eu também acho que a história não morre, né? A história não morre. Eu sempre sento com pessoas mais velhas e vejo pessoas contar da época que era rio, antes da represa. Então, são coisas que a gente volta, então, mas podia, tipo, acrescentar, né? Tipo, alguma coisa, mas não tirar da história o brasão, assim, né? Pessoal, bom, então só gravando aqui, respeitando o palpite da pessoa que deu a sugestão, e no momento, pelas manifestações, essa Câmara de Vereador não é favorável à atualização. Então, vamos em frente. Uma outra questão, muitas pessoas reclamam sobre o uso indevido dos logradouros públicos, da área de passeio, das calçadas. Às vezes algum comerciante coloca os objetos, exposição e obstruem estacionamento. Pessoas têm coleção de carro antigo ou até mesmo carro velho e se faz da área pública como depósito, como se dele fosse, né? Então eu queria aqui pedir o apoio dos vereadores para encaminhar um ofício ao Executivo para que ele comunique às pessoas. Não precisa chegar multando ninguém, não. Primeira vez, comunicar e dar um prazo para se adequar que as vias públicas não são depósitos, local de depósito de bens particulares. Ela não é extensão da propriedade privada, né? E existe reclamação. Eu sei que o pessoal que está lá trabalhando, mas o munícipe vem, nós somos vereadores e estamos para representar eles, e é a palavra do povo que está pedindo isso, para que seja tomada essa providência. E compete ao Executivo. Nós não temos poder de chegar, baixar a portaria, mandar um fiscal. É o Executivo que tem que cuidar disso. E, infelizmente, está fazendo vistas grossas. Só uma parte, vereador. Esse dia andaram cobrando eu também. O caso do calçadão. É uma situação complicada que né, já fizeram, aí os outros também estão querendo fazer mais. Como é que vai fazer? Deixa eu colocar mais uma dificuldade, mais um complicador, professor. Mercados que reserva para estacionamento seu na rua principal mais de 40 ou 50 metros, só pode estacionar quem vai comprar no mercado. Eu acho que é uma coisa que a prefeitura deveria ver também, porque aí o direito passa a ser de um ou outro, de poucos, e o resto da população não tem direito, né? A gente vê tem um mercado lá embaixo que são mais ou menos, deve dar uns 40 metros ou mais. Só estaciona se for comprar no mercado dele. A rua fica, como é que se diz, destinada só para seu uso pessoal. Quer dizer, eu acho que está errado também, né? Mas isso o cara também não vai mandar o senhor tirar, doutor. Se eu parar lá, o cara mandar tirar, eu não saio aqui. Eu ia falar isso, doutor. Parece que a gente não tem essa... Mas então vocês vão lá no barateiro e parem na frente. Essa restrição. Não, mas aí no caso, porque tem um estacionamento. Então estacione no meio-fio lá. Não, mas o doutor, daí é o seguinte. É porque a guia rebaixou. Como ele tem um recuo, o que ocorre? A pessoa que vai estacionar, ele tem no recuo, permite até um maior número de carros estacionados na área testada. Porque aqueles carros que estão no estacionamento perpendicular à rua, se não tivesse, a pessoa estacionaria na horizontal e permitiria um número menor. Com questão a essa legislação, o que não pode fazer no comércio? Quando o recuo do seu estabelecimento é pequeno, que você estaciona o seu veículo e parte do veículo fica em cima da calçada, obstruindo a passagem de pedestre. Agora se fez, ele lançou mão de parte privada do terreno,
né? Ele não poderia fazer, ali é a propriedade privada do que recua da calçada, e o carro tem que ficar 100% alojado. Agora, como o doutor falou, se ele não usa essa área, outros poderiam estacionar paralelo à rua. Então, como você tira a possibilidade da rotatividade, então eu penso que uma questão de bom senso, o estacionamento não pode ser exclusivo, mas ele multiplica as vagas e isso é benéfico. É benéfico. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do lado do Sicredi, indo para o colégio, a escola do filho lá. É um estacionamentinho que tinha tanto que eles acabaram com ele. Ele era curto. Então, quando você colocava um veículo, você ocupava uma parte da propriedade privada, mas uma parte ficava em cima da calçada. Então, o projeto arquitetônico foi falho. Ele não deu o recurso suficiente para o carro ficar 100% dentro do estacionamento privado. Cacique, idem. Só a explicação da colocação minha. Então, acho que não foi entendido, ou vocês não entenderam o que eu quis dizer. Aqui, se você tem um carro estacionado na área, no terreno particular, se você colocar um carro atrás dele, você vai impedir a movimentação do carro. Quer dizer, então ele está diretamente usando a via pública. Porque na via pública não pode estacionar ninguém atrás dele. Entendeu? Isso nós teríamos que ver a legislação. O que não, que não ela é diz? legislação, aí tem que ver no bom senso, como você citou. Quer dizer, então se todos fossem fazer isso, a cidade ia ficar, aliás, já está praticamente como uma vereadora falou há um tempo atrás, que tem farmácia que fica nessa quadra e na outra quadra com 2 estacionamentos. E o pessoal não tem onde pôr carro, né? Isso, doutor, aí seria a mesma questão que o rebaixamento do meio-fio. Eu tenho uma casa com área testada de 11 metros. E eu faço garagem para eu estacionar 8 carros, um do lado do outro, com portão de correr. Eu rebaixo todo o meio-fio na frente da minha casa. Porque eu resolvi fazer a garagem inteira. Eu posso chegar e entrar, se o meio-fio é rebaixado, ninguém pode estacionar na frente da minha casa. Agora, eu acredito, é bom o levantamento do nobre vereador, eu acredito que o nosso código de postura, ele não prevê isso. Qual é o limite da área testada que você pode rebaixar o meio-fio? Porque aonde você rebaixa o meio-fio, seja na frente de um comércio, ou seja na frente de uma residência, você impede o estacionamento de um terceiro. Num comércio ainda favorece a rotatividade. Agora, na minha casa, se eu fizer isso nos 11 metros, ninguém vai poder estacionar e raramente está vendo essa rotatividade. Então, eu acho que isso não está previsto, mas é pertinente a dúvida. Só uma parte a respeito disso. Sinceramente, eu não respeito no estacionamento de farmácia. Eu não respeito nem o estacionamento que está marcado, demarcado. Por quê? Muitas vezes, até o próprio empresário, que nem eu tenho comércio, muitas vezes cansou de tirar do seu estabelecimento que está a faixa amarela e deixar o carro o dia inteiro na frente do meu estabelecimento. Eu coloco e pronto. Vou ser bem sincero. O estacionamento de farmácia, eu uso, deixo o meu carro, não vou deixar o dia todo, mas quando eu vou no banco, alguma coisa próxima, eu coloco em todas as farmácias, porque eu acho um absurdo, 15 minutos para eles, e eles tiram o carro deles, não vou dar nome, mas deixa na frente de outro estabelecimento o dia todo, que a pessoa paga aluguel, paga imposto, paga um monte de coisa. Eu vou ser bem sincero, eu uso do carreiro para ir no banco, eu uso das farmácias e pronto, eu penso assim. O correto, hein, vereador, seria o estacionamento rotativo geral. Para todos. Estacionamento rotativo. Né? Para todo mundo, rotativo. Né? Seria uma ideia. Né? Mas então, com relação a isso... Uma parte só sobre o que o nobre vereador disse, sobre o uso da calçada. Da calçada, da rua. E isso tem vários pontos na cidade. Até a gente questiona isso aí, foi bom tocar nesse assunto, que a gente vê pessoas com criança sair da calçada e passar pela rua. E pessoas usando a calçada como se fosse o estabelecimento privado dela. Então, eu acho que tem que rever isso aí mesmo. Professor, outro detalhe. Falando nisso aí, Gerson.
esse senhor, esse mercado, vamos dizer, barateiro, ele estaciona o carro, usa a calçada para estacionar na sua área particular, como o senhor citou. Mas a placa de propaganda da oferta dele do sábado, ele coloca na outra calçada. A calçada em frente lá, onde era o Rogério, que tinha informática lá. Quer dizer, fica lá na calçada. Pode passar a observar. Quer dizer, então ele usa a calçada para entrar no seu estacionamento e põe a sua propaganda do outro lado da rua. Quer dizer, bota a tabuleta de lá. Quer dizer, está usando todo aquele espaço público para a sua propaganda e para o seu estacionamento. Esse eu vejo de uma maneira que é indevida, né? E falta bom senso também. Eu vou fazer uma análise com a questão de placa de cavalete, porque a nossa cidade, ela falta regulamentar quase tudo. O que você pode pôr de faixa, tamanho, o que não é poluição visual, poluição sonora, mas eu vou tomar como referência o que o nobre vereador falou, nas campanhas políticas, que muitos deputados, vereadores, prefeitos, usavam os cavaletes de propaganda em rua. E ele não é ilegal, desde que exista um espaço, que eu não lembro a medida, para que o pedestre possa passar. Então a propaganda privada e a propaganda que o político sempre usou, aqui em Carlópolis não foi usado porque houve um acordo com a Justiça Eleitoral e para ninguém usar na última, mas 2 ou 3 ou 4, né, foram usadas. E na lei eleitoral, todo dia você tem que recolher. Se não recolher, toma multa. E pela lei eleitoral, eu sei, eu não lembro exato a medida, mas ele tem que deixar uma medida livre na calçada, acho que superior a 60% da medida da calçada, para não obstruir. Se tiver obstruir na calçada, por analogia ao que se aplica à propaganda dos candidatos, está irregular. Hoje à tarde, eu estava conversando com um dono de comércio, uma sugestão que ele disse foi de ter a zona azul. Aí já diminui bastante. Porque tem comerciante, que o Humberto estava comentando aqui, que ele chega, por exemplo, na frente do meu comércio eu não coloco meu carro, mas aí eu coloco na frente do teu. Sim, normal. Fico ocupando a tua vaga, não a minha. Né? Aí, se fosse feito zona azul, né, talvez agora com a guarda municipal seja possível, então daí já evitaria. Quem vai parar na rua principal é aquele que vai ficar um tempinho ali para fazer alguma coisa. Agora, o sujeito que para o dia inteirinho, ele vai parar na rua de trás. Pode dar uma refrescada. Aí é uma discussão importante. Uma aliviada, vamos dizer assim. Muitos municípios... O Santo Antônio da Platina, acho que faliu o sistema da Zona Azul, e o que acontece? É ruim para quem vai ao comércio, porque você nunca vai encontrar uma vaga para você estacionar na frente daquela loja próxima. A Zona Azul você vai pagar, e quando tem Zona Azul, não é o guarda municipal que faz, porque é muito caro, pode ser guarda-mirim, mas ele tem um cunho social, porque a arrecadação daquela Zona Azul, ainda a prefeitura tem que arcar com algum gasto, ele vai para aquelas meninas, aqueles meninos que estão lá fazendo. Então, em cidades assim, onde o comércio é mais pujante, a zona central, eles trabalham porque é a única maneira de fazer a rotatividade do estacionamento. Daí sim o cara não achar que ele é dono daquela rua, né? Então, é uma coisa a ser pensada, eu acho uma que sugestão. Sim. Agora, tudo isso, Silvana, doutor José falou, tem razão também, nós temos que rediscutir o nosso código de postura do município. Nosso plano decenal aí está vencido, né? É muita coisa que a gente tem que discutir e tem que modernizar, as coisas vai. Acho que embora o brasão, a maioria acha que não tem que modernizar porque faz parte da tradição, eu também concordo em muito, mas o nosso estacionamento, a quantidade de carro que circula em Carlópolis hoje é muito maior do que 20, 30 anos atrás, que perdura as nossas leis. Tem que ser atualizado, né? Então acho que aí a discussão é importante, sim. Mas para finalizar, o pessoal que usam a calçada para depositar bens particulares ou objetos de comércio, calçada e rua, encaminhar ao executivo para que ele tome providência e responda para essa Casa de Leis se tomou providência ou existe legislação que não tem o que fazer, que é a rua de quem chega primeiro. Não, a legislação já existe, já foi aprovada uma lei que não pode. Nem carro não pode ficar, o carro pode recolher no pátio da prefeitura, paga-se multa para tirar, tudo isso aí já foi regulamentado no mandato passado.
Então, que tome a providência e que peço que a resposta não seja padrão, que não temos fiscal. Mas, concordo plenamente, mas até no calçadão foi construído, como é que você manda tirar um carro da rua? Se tiver errado, nobre vereador, se tiver errado, então até o calçadão, mande demolir. Está errado? Está errado. Está errado, manda demolir. O calçadão perdeu a penalidade. Pronto. Já não é calçadão, mas é menor que as outras calçadas. E outra coisa, vereador Humberto, nunca se fez uma festa, eu me lembro que fizeram um carnaval na época do Isaac, no calçadão, depois nunca mais fizeram nada. A Feira da Lua é em frente da igreja e a outra feira, no domingo de manhã, é em frente ao Itaú. Quer dizer, não se usa para nada o calçadão em Carlópolis. Quer dizer, eu acho que se retirasse aquela calçada lá, abriria espaço para estacionamento, que é uma parte comercial ali, é um ponto comercial, e seria melhor para o povo também. E para o comércio local seria melhor. Porque ficou uma rua morta. Doutor, aqui é assim, dos vereadores eu ainda frequento um pouco mais a noite da cidade, e tinha uma época o calçadão se trancava com corrente. Os pais preferem que o calçadão seja calçadão, que ali não circule carro. A minha proposta é que faça como Ourinhos, como as várias cidades que tem, que a calçada se emende por tudo. Durante o dia se permite carga e descarga. O comércio, se quem tem criança, que está ali levantado a guia, com cone, protegendo, para não ter risco nenhum de entrar carro bem iluminado, planta lá uma meia dúzia de palmeira imperial, coco da Bahia, como plantou na Ilha do Ponciano, você ilumina bem, com pouco dinheiro, se revitaliza o calçadão e as famílias voltam para o seu lugar de lazer, a praça que é do povo. Porque o pessoal não quer carro ali não. A população quer um lugar de lazer sem risco de um filho ser atropelado. Porque não adianta, a molecada vem, toma uma bebida, entra cantando pneu, empinando moto, e o risco existe. Viu, vereador, só uma parte. No mandato passado, quando começou a fazer aquilo lá, eu fiz a denúncia, pedi para o prefeito, nada foi feito, foi pedido, já pedi para fechar e fazer tudo calçadão para não deixar passar carro, só a hora de carga e descarga, mas vamos mandar agora de novo para ver se... Professor, deixa eu só continuar aí, eu acho que como é que se diz? A iniciativa de tentar reativar o calçadão, fazer iluminação, tudo. Nós estamos com duas praças que praticamente ninguém usa. Tanto a praça de baixo a de cima um pouquinho mais depois da missa. Mas você vê, você passa lá, não tem ninguém usando aquele espaço. E o calçadão menos ainda. E isso também, voltando para a história, Curitiba, quando ela fez o calçadão, que era uma rua comercial, a Rua 15, hoje virou uma rua que é um paraguaizinho que eu falo. Só o comércio lá enfraqueceu, distribuiu-se para os bairros, no shopping, né? Quer dizer, hoje não tem. Eu acho que o calçadão é negativo para a cidade. Né? O Largo da Ordem em Curitiba ainda é um importante centro de vida noturna, do pessoal tomar seu chopinho, porque tem bons comércios. A diferença da praça, que a praça não pode ter comércio, que ela é estritamente público. O calçadão, ele é margeado por propriedades privadas, ao qual pode haver um consórcio de exploração do espaço ali dentro do comércio e ter a circulação. Eu penso diferente nesse caso, mas respeito a opinião. Pessoal, só então encerrando, acho que foi bom que nós dialogamos sobre vários assuntos, mas do ponto que, segundo o nosso vereador Lamin, já existe a legislação, então que o prefeito execute. Né? Ou revoga a legislação. Né? Fala, não dá, vai mandar para cá. Eu não vou aprovar a revogação, mas ele toma providência. Ou vai para o lado A ou vai para o lado B. Não pode ficar em cima do muro. Caminho ofício? Caminho ofício? Encaminho ofício? Oi? Encaminho ofício? Ofício não, se vocês querem aprovar ou vai só do meu nome? Mandar, porque tem que trabalhar, não tem jeito. Está em discussão o pedido do vereador? Nada a discutir, por em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado, vereador. Presidente, obrigado.
Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.